Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MakeCast, né? Um depoimento com a aluna. Hoje eu tô aqui com uma aluna muito especial, muito especial. Já tivemos um encontro uma vez, não foi? E agora, né, para conhecer esse resultado maravilhoso. Então, um prazer hoje estar aqui com a Aline. Ela vai contar um pouquinho da história dela, como ela chegou até aqui. Né? Nós vamos bater um papo aqui bem saudável. Mas antes de iniciar, eu queria deixar ela se apresentar um pouquinho. Fala pra gente, Aline, de onde você é, qual a sua idade, em qual bairro está localizada a sua loja, para a gente conhecer um pouquinho. Se a sua loja ela é física ou online, né? Também para a gente saber. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo. Prazer, eu sou a Aline. Eu tenho 25 anos, né? Fiz 25 anos agora, esse ano. Minha loja fica em São Paulo, no bairro da Brasilândia. E eu tenho tanto loja física quanto loja online. E as duas, graças a Deus, são muito promissoras. Perfeito, ótimo. E Aline, fala um pouquinho para mim, né, para eu saber também, para as pessoas que vão ouvir, como que você me conheceu, né? Como que você conheceu o meu trabalho, como que eu cheguei até você? Foi indicação de alguém? Foi pelo Instagram, foi pelo Facebook, foi pelo YouTube? Fala aí como que eu cheguei até você, até a sua história. Bom, parece que foi Deus que colocou você na minha vida, né? Primeiramente, porque eu estava passando já por ali, pelaquela fase de eu preciso abrir algo, e eu já tinha no meu coração a vontade de ter uma loja a preço único, e começou a aparecer para mim os seus vídeos, os vídeos da Rai, falando sobre para você que tem vontade de abrir uma loja no segmento a preço fixo, eu dou uma mentoria e tudo mais, e eu fiquei super interessada porque eu me sentia muito perdida para começar, eu não sabia por onde começar, não sabia se primeiro comprava os produtos e depois o lugar, eu não sabia nada, eu estava muito perdida, eu só sentia a vontade de abrir o negócio. E aí eu comecei a seguir você pelo Instagram, foi através do Instagram, né, que eu tive ali a primeira conexão, e comecei a seguir e estava aberta ali a turma para julho de 2023. E eu falei, vai ser a minha oportunidade. Então, eu não perdi tempo e já comecei a acompanhar, assistir todas as lives no YouTube. E no dia que eu decidi ser aluna, foi o dia que tudo mudou na minha vida, mudou do dia para a noite, assim, começar o meu negócio. Foi depois do dia que eu entrei para a turma de julho, Você então entrou em julho de 2023, né? 2023. Você tem quanto tempo de loja? No total, Esse mês, desde que você inaugurou? esse mês de abril completam 7 meses. 7 meses, já tá. Não tá nem tão recente, mas também não tá tão, né? Tá quase aí com um aninho de loja, que legal. E me tira uma dúvida, querida, você sempre teve esse sonho de ter uma loja de maquiagem? Foi uma coisa que surgiu de repente? Ou você já tinha o sonho de infância, né, de ter uma loja nesse segmento, de trabalhar com beleza? Ou foi algo que surgiu assim na sua vida, do nada? Eu sempre fui fanática por maquiagem desde criança. E eu tentei ter outros negócios, como loja de roupa, vender outras coisas, doce, mas nada deu certo, né? Mas eu senti ainda que eu não tinha alcançado o ponto certo da minha vida. E aí foi quando eu comecei a observar mais esse segmento de loja de 10, né? Que eu penso por mim, eu não consigo ir numa loja de 10 e comprar só um produto. Eu sempre ia e comprava muitos produtos. E eu falava, esse segmento é bom, porque é como se fosse uma loja de R$ 1, né? Você não entra numa loja de R$ 1 para comprar um produto, você sempre compra muitos produtos. E eu vejo isso realmente acontecendo aqui na prática, na realidade. As clientes não entram para comprar só um produto. É muito difícil uma cliente que leva só um produto. E aí eu não, para ser sincera, no começo eu achava que não seria assim. Mas depois de um tempo você percebe que leva esse o caminho quando você começa a expandir o seu negócio. Eu comecei pequena, agora eu já tenho mais variedades, então acaba levando as clientes a levarem mais produtos por conta da variedade que eu tenho. Exatamente. E um parêntese no que você acabou de falar, né? Porque até mesmo as pessoas hoje, e é normal, as mulheres, os homens, eles têm essa insegurança, né? Porque muitas pessoas começam com pouco, não começam lá de cima, com uma mega estrutura, com, né? Inclusive, eu sempre, 50% do nosso público hoje são pessoas que começam com pouco.
começam de baixo, né? E vão crescendo gradativamente. E uma coisa que você falou que é muito interessante, você está hoje em 7 meses de loja, não foi como você começou, né? Você está já em outro degrau. Então fala um pouquinho disso pra gente também, porque eu gosto muito de trazer isso para que pessoas sejam motivadas, né? A realizarem, a dar o primeiro passo. E é o que eu sempre falo, gente, começa com o que você tem. Isso vai se tornar grande, vai crescendo, vai expandindo, mas tem que começar, né? Então fala um pouquinho para mim disso, como você começou, né? Como foi seu início e onde você está agora, para que as pessoas acreditem que é possível. Bom, eu comecei com 3 prateleiras apenas. Eu aluguei um salão enorme. No começo eu achava ele muito grande. Eu tinha muita insegurança com a dívida do aluguel, que eu achava um absurdo o valor do aluguel. Eu vou falar valores porque eu não me importo de divulgar isso. O custo do meu aluguel hoje é R$ 1.600. Na época que eu aluguei esse salão para abrir a loja, eu achava um absurdo esse valor. Era basicamente metade do meu salário, ou até mais. E aí eu falava, se não dá certo, eu vou ter um custo muito alto. Mas desbloqueia isso, tirem isso da cabeça, não é assim que funciona. Eu comecei com 3 prateleiras, com um investimento de aproximadamente de 18 a 20 mil, e fui indo. Mas tudo que entrava na loja, eu reinvestia. Eu, teve dias bons no começo, sim. Na minha inauguração, por exemplo, eu vendi mais de R$ 1.000. E era um dia chuvoso, um dia que era final de mês de agosto. Então, não era um dia bom, mas mesmo assim eu vendi bem. Então, tudo que eu peguei desde o início, eu fui reinvestindo, tanto em produtos quanto em infraestrutura da minha loja, né? E hoje eu já tenho mais de 5 prateleiras, eu aumentei muito a diversidade de produtos, expandi para alguns outros que acaba o cliente vem para comprar uma maquiagem, mas acaba levando um produto de cabelo, que eu também trabalho hoje com máscaras de hidratação de cabelo, que é uma coisa que as clientes usam bastante. E, assim, minha loja é completamente diferente de quando eu comecei. Até a fachada, tudo mudou, mas foi tudo o dinheiro que entrou, eu reinvesti. Eu não precisei fazer empréstimo, eu não precisei fazer nada além de reinvestir o dinheiro que a própria loja trouxe até aqui. Perfeito, perfeito. Daqui a pouquinho ela vai mostrar um pouquinho da loja, que eu sei que vocês gostam de ver, mas calma, que a gente ainda tem um pouquinho mais para conhecer da Aline. E Aline, isso é incrível que você falou, porque eu lembro da minha história, né? Como eu comecei. Eu lembro que eu tinha, acho que, cara, 10 mil, 15 mil ali para iniciar, que foi uma sociedade com a minha irmã. E, cara, de uma atitude de uma loja foram surgindo várias redes, várias unidades. Hoje a loja está sob outra administração, né? Porque é impossível dar conta. Mas, assim, foi tudo por uma decisão, né, começar com o que eu tinha nas minhas mãos. Assim foi com você, né, e hoje você está colhendo os frutos disso. Daqui a pouquinho, gente, eu vou falar quanto que a Aline já faturou até aqui. Aline, confesso que eu caí para trás com a minha equipe aqui. A gente ficou, uau, sensacional, né? Quando você começa do jeito certo, com conhecimento, esse é o resultado. Então a gente ficou muito feliz, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você falasse agora para mim, Aline, que é importante também para eu saber, né, para a gente saber, o que te motivou, assim, a fazer o meu curso, a fazer o nosso curso, né? O que foi, assim, o pontapé que você, sabe, não pensou duas vezes, eu vou fazer isso, eu vou tentar, eu vou fazer. O que te motivou muito? O que queimava dentro de você é dar esse passo? Em primeiro lugar, conhecimento. Eu sempre dei muito valor ao conhecimento, né? E assim, eu ia investir basicamente ali tudo que eu tinha num negócio, porque não investir uma pequena parte em conhecimento. Quando a gente vai iniciar um negócio, a gente quer conexões, a gente quer ouvir de alguém que já está lá naquele negócio, que dá certo, que vai, no começo é difícil, mas vai ficar tudo bem. Então, eu achei que foi meio que um abraço que eu precisava naquele momento, de alguém que já estava no ramo, no segmento, falar assim, olha, eu comecei assim e deu certo, faz desse jeito que vai dar certo também. E realmente não tem segredo. É só você fazer passo a passo, tudo certinho. Divulgação também é o primordial que vai dar certo. Então, naquele momento, eu falava assim: eu preciso ter alguém que já está no segmento para mim me aproximar e absorver os conhecimentos dessa pessoa. E foi justamente o momento que você começou a aparecer lá no Instagram para mim, e eu falei: é um sinal de Deus. Então, É eu vou verdade.
Nada é por acaso, né, nessa vida, nada. Tudo tem um propósito. E Aline, eu quero saber agora como que foi, né, o processo da sua inauguração após o curso, após o conhecimento, após você, né, aplicar tudo certinho. Como que foi esse processo aí do conhecimento até a inauguração, né? A questão de, como que eu posso dizer, como que, em quanto tempo você inaugurou a loja após o curso, né? E como foi a sua inauguração, o processo, a preparação da loja, a estrutura, né, aquela coisa toda, os feedbacks dos clientes para a loja, para a inauguração, como que estava sendo, como foi esse burburinho todo aí? Então, foi uma coisa muito rápida, porque eu já estava com o dinheiro na mão, já estava com a vontade, e quando eu. Não, se eu não me engano, eu peguei o salão depois do curso. O curso foi o primeiro de tudo, foi o principal. Aí depois eu falei assim: agora sim eu posso começar, porque eu meio que mapeei as ideias. Eu estava perdida, lembra que eu disse que eu estava perdida? Então, após o curso, eu mapeei as ideias. Eu falei: eu tenho que começar por isso, depois isso. Foi o quê? Primeiro o espaço, que eu sempre quis ter loja física. Então, eu fui buscar primeiro o espaço. Após o espaço, fui analisar a estrutura, o que eu teria que mexer, visando sempre gastar o mínimo possível para investir em mercadoria, que é o principal, né? Aí depois do espaço, pensei na infraestrutura, vi ali a quantidade de imóveis que eu ia conseguir comprar dentro do orçamento que eu tinha e ia conseguir encher de mercadoria, né? Porque não adianta comprar muitos móveis e não conseguir encher de mercadoria depois. Então, eu pensei nisso também. Eu me planejei ali pelo tamanho dos móveis e a quantidade que eu ia ter de orçamento para preencher as prateleiras. Aí, depois disso, um pouco antes ainda de comprar os produtos, eu já estava trabalhando na divulgação pelo Instagram. O Instagram, para mim, sempre foi o principal foco de divulgação. Eu tentei outros meios, como panfletagem e cartazes, só que depois de um tempo eu percebi que o Instagram, o anúncio no Instagram é a melhor ferramenta hoje em dia. E tanto é que hoje, né, eu tenho 11 mil seguidores através de anúncios no Instagram e são seguidores reais. Os clientes vêm até a loja e falam que viram pelo Instagram. Então, naquela época, antes de inaugurar a loja, eu trabalhei a divulgação, tanto digital pelo Instagram, quanto física também, distribuindo cartazes e panfletos. Após essa divulgação, já começou a rolar o burburinho aqui na região de que ia abrir a loja e tudo mais. E na inauguração, como eu disse anteriormente, era um dia que não era um dia bom, né? A gente sabe quando é um dia bom para ir fazer uma compra. Então, naquele dia estava muito frio, estava chovendo, era final de mês. E mesmo assim, eu acredito que deu certo por conta da divulgação que eu fiz antes. E também divulguei no dia, entreguei panfletos no dia. Aqui perto da loja tem uma rua muito movimentada comercial, um pouquinho mais para baixo. Eu fui entregar panfletos lá pessoalmente, chamando as clientes para vir conhecer a loja. E depois disso, né, da inauguração, foi muito aprendizado ainda. Não foi só rosa, não. Muita coisa rolou ainda depois. Sim, exatamente, gente. Isso aí, empreender é o que eu sempre falo, empreender para pessoas fortes, né? Tem o resultado, é maravilhoso, ser dono do seu próprio negócio, fazer o seu tempo, o seu horário, mas também não é um mar de rosas, né? Você tem que fazer acontecer, tem que arregaçar a manga, mas faz parte. Eu costumo falar o seguinte: é muito melhor você passar perrengue construindo para você do que construindo para os outros, né? Então, no final, compensa. E, Aline, uma coisa que você falou é muito verdade, né? Hoje em dia, e é para tudo, na verdade, né, para qualquer tipo de negócio. Sem divulgação, você é mais uma no meio da multidão, né? Sem conhecimento, sem divulgação, sem fazer a sua loja chegar para as pessoas, seja uma loja online ou uma loja física. Né? Hoje você é uma referência aí, não só na online, como na física, né? Porque alguém que conquistou essa quantidade de seguidores orgânicos numa loja é uma pessoa que também é uma referência, né? Lógico que seguidor não é comprador, mas você acaba que quando você tem essa quantidade de pessoas que compram de você, que gostam do seu trabalho, ele se torna um comprador. Então é dessa forma que funciona, né? Então é incrível mesmo ver aí seu resultado, a gente fica muito feliz, porque é o que eu sempre falo, cara, quem quer, consegue. No início é difícil, é cansativo, mas se você não desistir, você vai chegar lá, né? Então, isso é muito bacana mesmo. Eu queria que você mostrasse um pouquinho da loja pra gente aí, tem como virar a câmera, antes da gente continuar aí, queria ver um pouquinho dessa loja, conhecer.
Mostra pra gente se der. Tá, eu vou desativar para limpar a câmera, que eu acho que ela deve estar um pouquinho Tá, sem embaixo. problema. Bom, essa é a estrutura que eu tenho hoje. Que Agora eu lindo. tenho 5 prateleiras desse lado. Muita coisa, né? Nossa. Essa aqui central. E olha, que eu não fiz reposição. Eu tô para fazer reposição amanhã, então tá faltando muita coisa aqui, porque sábado passou um furacão aqui. Graças a De Deus. venda, graças a Deus. Aí eu tenho esses 2 painéis canaletados, as prateleiras aqui desse lado. Essa aqui, que quando as clientes entram, elas já dão de cara com essa parte aqui. E tem também a prateleira só de skincare. E que muito em breve eu já vou colocar outra aqui nessa parede para acompanhar essa aqui de skincare. Top. Quando eu comecei, eu só tinha essas 3 prateleiras aqui. Só essas. Aham. E Caraca, agora eu incrível. toda a estrutura. E aqui fica meu caixa. Aham. Sistema também, que é muito importante para mim o sistema. E eu Sim. tenho um espaço bem amplo lá no fundo ainda, que em breve eu vou expandir minha loja para o fundo também. Mas lá atrás tem o meu estoque e o estoque do site, que graças a Deus hoje em dia já é um estoque separado da loja. Nossa, que incrível. Gente, a loja tem muito produto. Isso porque você falou que não fez a reposição ainda, né? Então, a loja vai ficar mais cheia ainda. Nossa, que legal, cara. Muito top mesmo. E você falou que tem também a parte do online, né? Que você vende hoje. Pode virar. E Isso. isso, eu tenho já no site. Eu vendi algum tempo pelo WhatsApp, mas só que eu tive alguns probleminhas, então eu tirei para o método 100% orgânico. Então, as clientes não dependem de alguém estar respondendo para conseguir comprar. Eu vendo a qualquer momento, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e o site dá super certo por conta da divulgação no Instagram, né? Eu divulgo lá o link do site, divulgo os produtos e as clientes compram. Virou uma coisa automática, tanto na loja quanto no site. Então, hoje em dia, os dois, graças a Deus, são bem promissores. Graças a Deus. Nossa, que incrível, Aline. E fala pra mim agora a pergunta que não quer calar, né? Nesses 7 meses de loja, quanto que você já faturou? Eu já sei, mas deixa o povo aí ficar de boca aberta. Quanto que você já faturou nesses 7 meses vendendo maquiagem a preço fixo? Eu faturei aproximadamente 240 mil reais nesses 7 meses. Assim, eu chuto 240, mas eu acredito que seja mais, porque eu estou contando só o período que eu coloquei o sistema para frente. Eu passei 2 meses sem sistema. Então, eu acredito que tenha passado aí de 250 mil, mas eu vou colocar o que eu tenho registrado, que é 240 mil. 240 mil vendendo maquiagem a preço fixo, trabalhando para você mesma. Dá para mudar de vida ou não dá? Muita coisa mudou daquela época para cá, mas o meu foco mesmo é investir na loja e estruturar ela cada vez mais. Hoje eu já tenho 2 funcionárias e pretendo expandir e abrir outras lojas. Com certeza. Daqui a pouco você está com 3, 4, 5 lojas, unidades aí, se Deus quiser. E uma coisa que você falou que é muito interessante, né? Que bom que você tem esse pensamento. Deus, queria eu, meu Deus, se todo mundo tivesse esse pensamento de reinvestir, né? E é o que eu sempre falo, gente, é 240 mil, isso é faturamento, tem o seu lucro, que também é muito bom, com certeza, mas tem as despesas. E outra coisa, quem reinveste tá só crescendo, tá só botando ouro lá. Não, em quem investe não perde nunca. Então, assim, tá dando certo, tá crescendo, mas vai reinvestindo, porque só vai crescer cada vez mais. Quando você chegar em 10 unidades, 6 unidades, acabou, ninguém te para mais. Né? Já não para mais hoje em dia, mas quando tiver mais unidades, mais ainda. Então, assim, cara, olha como isso é possível, né? As pessoas hoje perguntam, nossa, mas preço fixo, será que consegue faturar? Será que dá certo mesmo? Gente, dá certo para quem sabe o que está fazendo, né? 240 mil reais é muito dinheiro, né? E você pode perguntar, mas isso aí não é lucro? Lógico que não, né, gente? Tem uma despesa, tem funcionário, tem aluguel, tem reposição, mas o que a gente fala aqui é no volume. Olha o volume que o negócio pode proporcionar, o volume de vendas, né? E disso ela tem o lucro dela, com certeza. Isso é fato. Mas assim, cara, é o poder do negócio bem estruturado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Aline, agora para as pessoas que vão ouvir, né? Porque muito mais do que eu falar, que já vivi isso, né? E que vivo atualmente, mas outras pessoas que são instruídas, né? Como você, por exemplo, falar um pouco sobre essa realização,
né, o que isso pode causar na vida de uma pessoa. Eu não sei se você trabalhava de CLT antes, né, como era a sua vida antes da loja, mas muitas pessoas hoje têm carteira assinada, têm o sonho de empreender, mas o medo segura muita gente, infelizmente, né, e que poderiam estar colhendo esse resultado, mas não colhem por insegurança. Então, assim, deixa uma mensagem motivacional para essas pessoas, com base da sua experiência, né, de faturamento, de vida, de loja, de tudo, para que elas se sintam motivadas a não desistirem, a começarem, a dar o primeiro passo. Bom, o que eu posso dizer, assim, de primordial comece, porque sem começar você não vai entender o negócio, você não vai entender como funciona a roda gigante do negócio. E assim, eu comecei sem nada, eu já tive que fazer reposição com uma mochila nas costas, pegar trem para trazer a reposição para a loja. Foi muito difícil no começo, mas as coisas mudaram, principalmente quando eu iniciei meu curso, a Rai orientava, ó, tá chegando a melhor época do ano, que é dezembro. E eu coloquei muita fé em dezembro, eu apostei todas as minhas fichas e deu certo. No dia 30 de novembro em diante, olha, chega, eu me arrepio. Minha vida mudou completamente. Começou a vender muito, muito mesmo, e não parou de dezembro para cá. Então, eu só continuei fazendo a mesma coisa que eu fiz em dezembro, continuei repetindo e tem dado certo. Né? Eu acredito que hoje já é um negócio que consegue se manter tranquilamente, já não é algo que depende tanto de mim. Eu já tenho total flexibilidade para fazer as coisas da minha vida. E foi muito rápido. Eu mesma entendo que foi muito rápido essa mudança, porque quando eu comecei, tinha dias que minhas prateleiras estavam vazias, mas eu não tirava nada para gastos pessoais, eu só reinvestia, só reinvestia. Eu trabalhava com carteira registrada, então eu tive o seguro-desemprego. Foi isso que me manteve na minha vida pessoal. Quanto todo o dinheiro que entrava na loja, eu só reinvestia, eu não gastava nada. Tinha dias que meus olhos enchiam, porque no começo, quando eu via lá um dia que fez 1.000, 1.200 de venda, eu falava, nossa, eu demorava quase um mês para ter isso, agora eu consigo isso em um dia. Mas não se deixe levar por isso. Continue reinvestindo, porque é só o começo. O melhor está por vir. É isso aí, exatamente. Nossa, Aline, que alegria. Nossa, muito feliz mesmo pelo seu resultado. Eu tenho certeza que é só o começo. Se prepara aí para voar longe. Vem muitas lojas por aí, porque você já entendeu como funciona, já pegou o negócio, levou a Vera mesmo. E quem faz acontecer, gente, colhe os frutos, não tem jeito. Né? Então, Aline, muito obrigada pelo seu depoimento aqui, né, por partilhar um pouquinho com a gente a sua história. Nossa, é gratificante demais ouvir seu resultado, né? A gente deseja sucesso cada vez mais. Conta com a gente, com o nosso suporte, com o nosso curso, com o nosso time, para te ajudar sempre no que for preciso. E é isso, cara. Continua nesse caminho, porque você vai voar grande, alto. Recordar, né, que a gente já se falou outras vezes. Foi ali em setembro, acredito, do ano passado, que eu estava desiludida. Eu pensava, nossa, a loja não está dando resultado, eu preciso falar com a Ai. E aí a gente conversou, você falou que eu deveria focar em divulgação. E foi isso que eu fiz, e era isso que faltava. E foi isso que mudou a chavinha aqui da minha vida e da loja também. Foi o seu conselho de investir em divulgação. Sim, sim, Aline, é isso mesmo. Não tem para onde correr. Essa é a alma do negócio, né? E o resultado aí está sendo isso maravilhoso. Muito obrigada, viu, Aline, mais uma vez, por estar aqui compartilhando. Prazer falar com você e eu desejo todo o sucesso do mundo aí. Está só começando, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com outras pessoas, transmitir de alguma forma, né, um incentivo para não desistir do seu sonho, que vai dar certo. Se Deus quiser. Assim como deu para você, vai dar para você que está aí nos assistindo também. Acredite nos seus sonhos, você também pode, você também é capaz. Aline, beijão. Precisar, estamos aqui, tá? Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E essa foi mais uma história de aluna. Fala pra mim aqui nos comentários agora, o que você achou desse depoimento? Fala sério, gente.
Isso é muito satisfatório, você abrir um negócio lucrativo ao ponto de mudar a sua vida, ao ponto de não apenas fazer uma rendinha extra, mas ter um faturamento de verdade em uma loja que vende maquiagem acessível. Isso é o poder do conhecimento e é isso que você também vai conquistar a partir de agora, participando desses 3 dias de evento Vivendo de Makes. Eu costumo falar o seguinte, quem não consegue separar 3 diazinhos para ficar imerso em algo que vai te dar esse resultado, talvez já está pronto para abrir uma loja. São apenas 3 dias de evento que você vai entender o mercado, colher esse resultado, essas informações, esse conteúdo que vai te levar a uma loja de maquiagem de sucesso, assim como essa aluna que você acabou de ouvir. Então, olha, não atrasa, crie expectativas, porque tá chegando a hora, tá chegando o momento de você tirar esse sonho do papel de uma vez por todas. E ó, eu vejo vocês amanhã para mais um aquecimento. Se você está achando bom, se prepara porque você vai ouvir amanhã. Se prepara para o aquecimento de amanhã, tá imperdível. Não perca, 20 horas em ponto. Vamos enviar o link no grupo que você está do evento. E eu tenho certeza que o aquecimento de amanhã vai aquecer ainda mais a tua turbina que já está aquecida. Então não atrase, não perca. Nós nos vemos amanhã para mais um encontro de aquecimento para o grande evento que está chegando. Beijo, até amanhã!